Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, tem comigo o engenheiro Carlos Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Sílvia. Hoje começámos pelo tema do Plano de Recuperação e Resiliência e sobre os investimentos em Santo Tirso que não estão a ser feitos. Concretamente, a nova variante, a ponte de Sense, de ligação de Vila das Aves a Rebordões, a habitação pública, as obras do hospital e muitos outros. Apesar de termos eleições legislativas daqui a menos de 2 meses, estes investimentos não podem parar, sendo que já sofreram atrasos e até o Presidente da República já fez o aviso que o PRR tem de continuar e que o Governo tem plenos poderes. Mas em Santo Tirso não é isso que se passa. É exatamente o que está a dizer a Sílvia, portanto, foi preciso o Sr. Presidente da República vir alertar a sociedade de que o PRR não é para parar, o Plano de Recuperação e Resiliência. E eu vou só dizer rapidamente que este plano foi um plano que foi criado propositadamente para acelerar a execução do plano 2020-2030. Portanto, há verbas para estes 10 anos. A determinada altura, o governo anterior entendeu que se podia gastar mais rapidamente e que se devia gastar mais rapidamente, antecipando os investimentos, nomeadamente em estradas, em hospitais, em habitação, em tudo o que pode ajudar a sociedade e que é permitido por Bruxelas. Depois de o Presidente da República dizer isto, o Sr. Ministro da Coesão Territorial, que é o responsável do PRR, e que tenha andado muito preocupado com o PRR, e tem razão para andar. Ainda ontem, a capa do Público dizia que a execução do PRR está em 7,7% na área da habitação. Ou seja, do previsto, quando devíamos ter executado 100%, executamos 7,7%. E o pior é que o PRR, que antecipa, portanto, as verbas, e que permite que, por exemplo, as câmaras invistam sem ter de entrar com a contrapartida municipal, a parte do município, só dura até meados de 2026. Portanto, tudo isto está, de facto, a dificultar a vida. E no que se refere a Santo Tirso, temos vários casos. Há várias obras que podem arrancar. Uma delas é a variante que liga Santo Tirso à Água Longa, liga à autoestrada. Pois, já prometido há vários anos. Pelo que sabemos, já foi prometido há muito, sabemos também que a Câmara terá adjudicado o estudo ou o projeto da ligação entre a zona da Ermida e a Água Longa, com vista, talvez, a beneficiar aquela zona de montanha. Não sei se lá vai aparecer algum grande investimento. Suponho que sim, suponho que sim. Mas, entretanto, só se ouve falar que vai haver projeto. Outra área onde que tem andado muito na BR é a questão do hospital. As obras em hospitais continuam, em centros de saúde, em todo o país. O argumento para terem parado em Santo Tirso as obras e os investimentos foi que havia esta indefinição. Mas a indefinição já havia antes e há de haver depois. Porque, pelo que se sabe, a decisão definitiva de o hospital ser transferido para a Misericórdia só ocorre após as eleições de 18 de maio. Até já falo no mês de julho. Entretanto, por que não continuam as obras? Porque o investimento público está previsto para ser aplicado no Serviço Nacional de Saúde em Santo Tirso. Nada implica que tenha de parar. E o facto é que a Sra. Ministra diz que iam parar as obras. Até parece uma medida de retaliação, se me permitem. Porque Santo Tirso já se manifestou publicamente sobre o que pensa da transferência ou não do hospital para a Misericórdia. Quando digo Santo Tirso, a população que se manifestou nas ruas, pelo menos por 2 vezes, os trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores do hospital, 320 em 380, entregaram uma carta ao Presidente da Câmara de Santo Tirso para, naquele pedido de audiência que houve, ele fazer chegar a posição de uma tão grande maioria dos trabalhadores, médicos, enfermeiros, auxiliares, e o facto é que nem vamos comprar já o TAC, nós não temos um TAC no Hospital de Santo Tirso. Estava prevista uma verba de €500 mil para ser comprado. Era muito útil, porque evitava-se que os doentes de Santo Tirso tivessem de ir a Famalicão fazer um TAC. Depois, a seguir, também estavam previstas obras muito importantes, que é a da ligação do hospital antigo, chamemos-lhe assim, à nova unidade de saúde mental, com um túnel
e que acho que é um investimento ao todo de 1.300.000 euros, porque não avança. E ele vai ter de ser feito, até porque há um aspecto, mesmo que haja a privatização ou a transferência do hospital para a Misericórdia, a unidade de saúde mental vai ficar pública, não vai ficar incluída na Misericórdia. Mas tem de haver um elo de ligação para que os doentes não andem ao ar livre. E eu pergunto, porquê é que não se vai investir esses 1.300.000 euros? Afinal, no anterior governo, foi feita uma obra, que foi a obra da Unidade de Saúde Mental e da Nova Medicina Interna, onde investiram mais de 6 milhões de euros. Portanto, eu penso que isto que é mau, que não é positivo para Santice, e não entendemos porque para na questão do hospital. Por outro lado, há obras que estão a ser anunciadas há muito tempo, que é o caso das habitações públicas em Vila das Aves, em Santice, o chamado Contrato de Desenvolvimento para a Habitação a custos controlados de Vila das Aves, no edifício São Miguel, e o considerado também investimento de CDH para Santice de 150 habitações para a zona de Fontiscos, também não arranca, não percebemos porquê. Já percebemos, o PRR está muito atrasado, só 7,7% do investimento em habitação é que está executado. Agora, pelo que sabemos, estão reunidas as condições técnicas, estão reunidos os projetos. Faltará um ou outro elemento que também tarda, e não percebo porquê, porque isto foi anunciado em maio de 2023. E agora, vamos ver se arranca definitivamente. Há uns fumos brancos de que em Vila das Aves pode arrancar, o que era extremamente positivo. Eu espero que esses fumos brancos se consolidem e que tenhamos pelo menos 220 habitações a custos controlados, que muita falta fazem. E eu lamento, mas desde há quase 15 anos que não se faz nada em habitação no Concelho de Santo Tirso. Portanto, era útil habitação pública, que é CDH, Contrato de Desenvolvimento para a Habitação, e o chamado Plano de Erradicação de Edifícios Antigos, que também permite a construção de muitas habitações sociais. Há que nos candidatarmos. Santo Tirso, afinal, até alterou a chamada Estratégia Local de Habitação. Alterou as condicionantes, adaptou-se àquilo que eram as medidas previstas e não vemos adiantar nada, e eu acho que é muito importante. Outra obra que também, e agora é só para terminar, é uma obra que eu sempre defendi, uma obra que está prevista no Plano Diretor Municipal de 2011, que é a Ponte de Sense, como é conhecida. A ponte que liga Vila das Aves a Rebordões, da zona de Sense até à zona da igreja, chamemos-lhe assim, com a criação de uma rotunda na Estrada Nacional. É uma obra que também não entendo, que estando prevista no PDM, estando prevista nos projetos a executarem, estando já desenhado o seu traçado, falta o projeto. E eu pergunto, por que não avançou também o projeto da Ponta de Sense até hoje? Que se saiba, já sabemos que avançou o projeto da variante que liga Santo Tirso a Água Longa. Agora, era bom também aliviar a própria Estrada Nacional. Todo o trânsito que vem de Vila das Aves, que vai para Vila das Aves, ali em Rebordões podia ir diretamente à Avenida de Paradela à Sense e ao centro da Vila das Aves. E aí, a Estrada Nacional entre Rebordões, Santo Tomé e Vila das Aves iria ver o seu trânsito também diminuído. Aguardemos, oxalá isto avance e que o plano de recuperação e resiliência dê resposta às necessidades do nosso Conselho. Claro, e acima de tudo aproveitar esse dinheiro para fazer obras necessárias, não é? Exatamente. Até porque há dinheiro no PRR. Pois. Nós não estamos a executar em Portugal. Este não é um problema de Santo Tirso. É um problema nacional. E passados estes tempos todos, nada aparece feito e nós lamentamos. Também esta instabilidade que temos tido permanente, não é? Acaba também por interferir. Estamos sempre com mudanças. A Câmara está limitada, mas eu penso que, pelo menos na área da habitação, que já podia ser mais proativa e que já podia ter avançado com estas obras. Aliás, ouço dizer algo em que não acredito, que há quem defenda que não se deve avançar com mais habitação social em Santo Tirso. Eu acho isto, se confirmar isto não tem nada a ver com a evolução da sociedade, com as necessidades de habitação no Concelho, com o preço das casas, com o preço das rendas, e injetar casas no mercado é dar oferta ao mercado, é baixar os preços, é criar condições porque as famílias mais carenciadas e mesmo a chamada classe média tinham a hipótese de ser a sua residência. As pessoas, os jovens, os canais jovens, hoje querem arranjar uma casa, não conseguem. Mesmo as pessoas de seriedade, algumas estão com grande dificuldade. E a classe média vive o que se sabe.
Portanto, são áreas onde é importantíssimo avançar. Não vale. Nós, às vezes, até dizer, estamos sempre a repetir este. Temos de repetir enquanto não for resolvido, porque é demasiado importante para a nossa sociedade. E continua a ser um dos grandes problemas do nosso Conselho, por isso. Exatamente, exatamente. Outro dos temas que diz muito às pessoas são as estradas que muitas vezes se encontram em mau estado e que não têm manutenção ou que essa manutenção por vezes tarda a ser feita. Já temos falado aqui também outras vezes, mas hoje voltamos também a reforçar. Temos recebido alguns avisos de pessoas relativamente à Estrada Nacional 104, que liga Santo Tirso à Trofa, e a Estrada Nacional 204, que liga Santo Tirso a Famalicão. A gestão destas infraestruturas não é feita a nível local, todos sabemos isso, com pessoas ligadas à gestão pública há muitos anos. Como pessoa ligada à gestão pública há muitos anos, então como é que se pode tentar resolver este tipo de problemas? Ora bem, a Estrada 104, que é que liga Santo Tirso, desde o centro da cidade, do Tribunal de Santo Tirso, até à antiga Cortela, rotunda ali do continente, agora é rotunda do continente, porque a Cortela já não existe, até a autoestrada, é o caso de uma estrada nacional que foi desclassificada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Estrada Nacional 104 passou da responsabilidade do Estado Central para a responsabilidade do município. O município fez um acordo com o Estado português. Nesse acordo, que é do meu tempo, ficou defendido que nós iríamos fazer a obra de recuperação de toda a estrada, e essa obra foi recuperada, veja-se lá, em 2002. Foi um pavimento novo que levou, infraestruturas, e que o Estado iria dar, por cada quilómetro, à volta de 5.000 euros em cada ano. Falhou a componente de pagar a indemnização à Câmara Municipal para fazer reparação. Mas o que é que tem sucedido? Um pavimento como aqueles dura normalmente 10 anos à vontade. Se for bem feito, não é? 2002, repare, 2012, e diga-se passagem, nunca mais houve recuperação nenhuma daquele pavimento. Aquilo é um muito bom acesso à autoestrada, diretamente ao nó da autoestrada, que lá passa, como eu passo muitas vezes, porque geralmente vou para o Porto e sirvo naquela estrada, aquilo é buracada por todo o lado. Ali há muita água de chuvas, quando chove muito aquilo é um problema, mas quem quiser ver buracos é lá. O pavimento está todo aos altos e baixos, é preciso de facto pôr uma nova camada de bituminoso. Não percebo porque não é metida essa camada de bituminoso. Fazem-se às vezes estradas por meio de florestas, que eu não sei qual é a utilidade, e agora não vou citar casos, mas podia citar casos concretos, quando há estradas que têm um trânsito intensíssimo, como é essa, e que não é recuperada há mais de 10 anos. Minimamente recuperada. E, portanto, essa estrada municipal, hoje é municipal, merece uma obra de requalificação. Mas a 104 não está mal só em Santo Tirso. Quem vai para a Trofa, como se sabe, agora uma nova variante que sai da Trofa vai ter a Maia, que não é paga, não é protegada, e portanto há muita gente que agora opta por ir pela Trofa, vira ali pela nova variante que está ali próximo da estação do caminho de ferro. A estrada entre o nó da autoestrada e a Trofa ainda está pior que Santo Tirso. Aquilo é buracos por todos os lados, mas buracos para arrebentar pneus. E essa é a responsabilidade de quem também é, neste caso, da Câmara É da Trofa? também da Câmara Municipal da Trofa, que também assinou, como todas as câmaras, a desclassificação dessa mesma estrada, que liga... Aliás, essa estrada é muito importante, porque quem quiser ir para a Vila de Conde, para a praia, para a Póvoa, e não quiser pagar a portagem, é por ali que vai. Era a grande estrada que ligava Santo Tirso, Trofa, Vila de Conde, Póvoa de Varzim. Portanto, a Trofa também penso que deve também resolver esse problema, porque eu penso que isto deve ser resolvido pelos municípios em conjunto. E arranjar a 104 só em Santo Tirso e não arranjar na Trofa, ou arranjar na Trofa e não arranjar em Santo Tirso é um erro. Como as pessoas andam nos seus carros. Os carros que é que têm? Amolgadelas, têm jantes tortas, têm pneus furados, têm a fugir dos buracos e vai, choca-se com o da frente, ainda por cima anda alguns ao telemóvel, que ainda é pior. Mas isso é outra história. Portanto, eu acho que esta obra urge. Tem dois investidores fundamentais, a Câmara Municipal de Santo Tirso e a Câmara Municipal da Trofa. Ao aceitarem a desclassificação, tiveram que assumir que, passados estes anos todos, fosse feita o novo pavimento. A Estrada 204 é outra.
É a estrada que vai de Santo Tirso para Famalicão. É uma estrada muito importante. Liga duas sedes de concelho também. Se começarmos a circular na 204, nomeadamente na zona de Lamareias, bem, o piso está a ficar também miserável. Aí a responsabilidade é das infraestruturas de Portugal, a antiga Junta Autónoma de Estradas. E também é fundamental, não é só fazer um pavimento, deixar aquilo 12, 13 anos por pavimentar, também já foi há uns anos, foi bem, e depois não fazer a manutenção. Há uma manutenção que tem de ser corrente. Aliás, há muito hoje em dia a ideia de só fazer novo, e é preciso consertar o velho, porque senão, quando se quiser consertar o velho, já não se consegue consertar, e tem de se fazer um novo que é muito mais caro. Portanto, eu recomendo, de facto, quer às entidades autárquicas, quer à entidade nacional, que olhem por estes assuntos, porque eu também ouço pessoas que falam comigo, eu conheço também os trajetos, conheço as situações, e acho que é a altura de avançarmos com vista à resolução destes problemas. Temos também recebido vários avisos relativamente a muitas falhas de energia nos últimos dias. Houve uma tempestade que assolou todo o país, incluindo Santo Tirso, e em várias zonas do concelho a energia falhou. Em alguns sítios, quase um dia inteiro. A rede elétrica em Santo Tirso, há 20 e 30 anos, era um problema grande, havia muitas falhas, mas hoje em dia já não estamos habituados a isso. Pois, ora bem, como se sabe, por decreto-lei nacional, portanto, o Estado resolveu, entregar as redes municipais à EDP. A EDP era uma empresa pública. Como empresa pública, tinha objetivos. Tinha o objetivo de reforçar as redes, qualificar as redes e, por outro lado, servir as populações, servir as instituições, servir as empresas. Numa fase inicial, as coisas correram bem. Mas, entretanto, aconteceu uma coisa. A EDP foi privatizada. Foi a última privatização, penso que foi em 2011. Depois das eleições de 2011, em que o Sr. Primeiro-Ministro tomou posse e, na primeira reunião, privatizou uma série de empresas. Privatizou a Galp, privatizou a EDP, privatizou a REN, privatizou a PT. Todas as grandes empresas nacionais foram todas privatizadas. Julgámos nós que iam melhorar as situações, mas não melhoraram. E vou agora remeter-me à questão da EDP, porque também tinha de falar muito. Quando falo em EDP, falo em EDP Eletricidade e EDP Gás. Porque EDP Gás, em termos então de custos, o que significa os custos do gás natural servido às casas das pessoas é uma coisa absolutamente assustadora. E com a história da guerra da Ucrânia, inventaram aumentos brutais. As nossas casas, de um momento para outro, apresentaram-lhes faturas que a culpa era da guerra da Ucrânia. Arranjaram esse argumento. Possivelmente, não sei se repararam, que os lucros da EDP subiram para muitas centenas de milhões. O problema é que há problemas, mas quem tem problemas é um mexilhão. Quando a água bate na rocha, quem se amola, diz o povo, é o mexilhão. No caso da EDP também é. E a EDP agora, nota-se uma coisa, está transformada mais numa empresa financeira. Aliás, este não é um problema português. As empresas internacionais de eletricidade originam cortes em grandes países também horrorosos. Nos Estados Unidos, na Alemanha. Nós chegamos a ter cortes aqui na Europa, em Portugal, provocados por cortes de corrente na Alemanha. Porquê? Porque as instituições públicas não garantem o investimento dos privados na manutenção de redes. E o que está a acontecer é isso. Uma simples tempestade, Martinho, que aqui nem teve grande impacto em Santo Tirso. Algumas cheias, uma outra árvore derrubada, mas não houve, pá. Já originou problemas muito graves. No domingo todo, houve aqui casas, olha, como a minha, teve corte todo dia sem qualquer tipo de comunicação. A EDP é obrigada a comunicar aos seus clientes que vai fazer esses cortes e por quanto tempo. Não é não dizer nada, as pessoas reclamarem, e não fui só eu que reclamei, foi muito mais gente, e eles não dizerem nada. E só à noite é que ligam e também não disseram nada a ver se passa. E é por isso que eu também estou aqui, em representação daqueles que também foram vítimas desses cortes, aqui a dizer exatamente o que se passa. Ainda hoje houve cortes de corrente, pelo menos numa fase. Ao longo da semana passada houve imensos cortes. A tempestade Martinho já acabou. Pois. Portanto, é urgente que a EDP resolva os problemas, porque nota-se uma variação de tensão enorme
na chegada dos ramais às casas, e ainda há bem pouco tempo aconteceu que numa casa, que eu sei, a subida de corrente foi de tal ordem que incendiou o quadro da entrada e queimou os aparelhos todos dentro de casa. Eles vêm com o argumento de que o seguro paga, mas os incómodos não passam. Pois, mas o seguro também não E paga demora tudo. meses, às vezes, a tratar disso. É preciso ir lá vistoria, 1, 2, 3 vezes, é preciso ver isto, depois vem o seguro, depois vem não sei o quê. Quer dizer, EDP é quase que é um Estado dentro do Estado. E faz dos clientes o que quer. Dir-me-ão, vocês agora têm liberdade de escolha da empresa para o fornecimento. Mas em termos de rede, a rede é a mesma. Seja a empresa, ou a Endesa, ou a EDP, ou outra qualquer, a Galp, ou qualquer Ou seja, coisa. a infraestrutura é a mesma. A infraestrutura é a mesma. Portanto, quando há problemas... Porque tudo neste momento, como digo, está privatizado. A rede elétrica nacional, que nunca devia ter sido privatizada. A rede elétrica nacional é tão importante como é a água a nível nacional. A grande rede de água... Ainda não sei como é que não avançaram para a privatização da rede de água nacional. Qualquer dia vamos ter um concurso para a privatização das águas de Portugal. E qualquer dia também vai a Caixa Geral de Depósitos. E o assusta-me, porque são serviços públicos muito importantes. E nós temos de estar atentos e temos de reclamar. E eu identifico com muitas das pessoas que são tomadas, e as pessoas, algumas estão a dar como se me dá. Pois falhou a corrente, pronto, falhou a corrente, pois bem. Mas não pode ser assim. Não pode ser. Nós temos armazenados produtos em casa, nomeadamente nos frigoríficos, nas congeladoras. Se faltar muito tempo a corrente, estragam-se os alimentos. Portanto, é um assunto muito importante. E eu hoje nem quero falar muito da questão do gás, porque a questão do gás é, de facto, ainda pior. Não na falta de abastecimento, aí geralmente não há falta de abastecimento de gás, mas é na questão dos custos. Os custos brutais que se pagam pelo gás. É por isso que as pessoas já pensam todas em alterar o sistema de abastecimento de gás, em acabar com caldeiras, em criar bombas de calor, em fazer painéis solares, rede de água quente, rede de eletricidade. Quer dizer, as pessoas vão ter de investir milhares para ter uma redução mínima. Mas depois, no fim... vai tudo parar à eletricidade. Depois um dia vamos ter a conta de eletricidade também mais alta. Isso é como os carros elétricos. Que eu acho que é muito importante, e eu hoje achei que, de facto, este era um tema interessante para todos nós. Não há ninguém que não tenha eletricidade em casa, não é? É verdade, É e está muito caro, e, efetivamente. Eu estou a que eu tenho os carros Exatamente. elétricos, também poupam no combustível, mas depois gastam na conta da luz. É claro. Por isso. Agora, vamos para o nosso espaço habitual das eleições. Ou seja, tivemos as eleições na Madeira no passado domingo, vamos ter eleições legislativas em maio e só depois vêm as eleições autárquicas no final de setembro. Este nosso espaço era basicamente para as autárquicas e agora vamos ter aqui umas legislativas pelo meio. Começando pela Madeira, as eleições deram a vitória à ADIA. Tivemos os dois líderes dos maiores partidos a nível nacional, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, ausentes. Isso quer dizer que os dois tiveram receio dos resultados. Bem, é interessante, não é? Porque agora um reivindica a vitória, o outro defende a derrota. E, sejamos claros, a AD ganhou na Madeira. O grande vencedor da Madeira é Miguel Albuquerque, que há um ano atrás, ou menos de um ano, há 10 meses, teve o pior resultado do PSD da Madeira de sempre. Talvez com consequência da aterragem de 2 aviões cheios de inspectores da Polícia Judiciária. O facto é que, na altura, teve uma grande derrota. Passados 10 meses, o governo caiu por uma moção de censura e o facto é que o povo da Madeira subiu muito, 30% dos eleitores, mais de 30% dos eleitores do que há 10 meses atrás. Recordemos que os resultados na Madeira sempre foram faraónicos para o PSD. O PSD não perde uma eleição há 50 anos. E com o Alberto João Jardim, chegou a atingir, agora tem 40 e poucos por cento, ou 43%, chegou a atingir os 60%. Portanto, a Madeira, entre aspas, é uma zona laranja, se me permite a palavra. E o Miguel Albuquerque terá recuperado algum desse poder laranja, embora há uma novidade muito importante. O PS teve uma derrota estrondosa, baixou para 15% a sua votação. Perdeu 3 deputados no Parlamento, que acho que tem 47 deputados. Portanto, é uma derrota muito grave. As questões da Madeira são muito específicas, não é? E não sei se os candidatos locais também ajudaram à missa, não é? É lógico que o PS já veio tentar justificar a derrota,
dizendo que isso não tem a ver com a questão nacional, como é lógico que o dissesse, e o PSD, através do Luís Montenegro, o presidente do PSD, veio justificar a vitória, dizendo que ele foi um dos que mais lutou por aquela vitória, mas também não pôs lá, como disse, os pés na madeira, era tanta a confiança, tal como o Pedro Nuno Santos também não pôs. Tenho de o dizer, que isto é claro. Os grandes líderes afastaram-se. Quem aparece como grande vitorioso também é aquele partido que é mais de caráter regional, o Juntos pelo Povo, que teve uma subida estrondosa, não é? Teve uma subida estrondosa. Aquilo que se percebeu é o seguinte, e um partido que também perdeu muito foi o Chega. Aliás, as contas são feitas são as seguintes. Os votos do PS transitaram para os Juntos pelo Povo e os votos do Chega transitaram para o PSD. E deu uma nova lógica que não correspondia ao habitual. Entretanto, os chamados partidos pequenos perderam todos os deputados. O PAN, que chegou a associar-se ao PSD para governar a Madeira, desapareceu. A IEL desapareceu. O Partido Comunista não tem, portanto, houve muitas alterações. Foi, de facto, algo que não se contava a nível geral. Embora, diga-se passagem, havia sondagens que diziam que isto poderia acontecer. As repercussões. Vamos ver que repercussões isto pode ter nas legislativas. Uma coisa é certa. Vai alterar o sistema de campanha nas legislativas. Estes 2 meses vamos ver coisas muito diferentes do habitual. A lógica política normal de eleições não vai ser a mesma. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Neste fim de semana, de sexta-feira, já vai sair uma grande sondagem sobre que implicação terão tido os resultados da Madeira nas legislativas. E vamos ver, que isso é o que nos interessa mais a nós, pelo menos ao nível local, que implicações vai ter nas autárquicas. Porque nós vamos ter, num curto período de mês a de meses, 3 eleições, que é muito. E depois, 3 meses após, as presidenciais. E isto também é perigoso, porque isto pode saturar os eleitores. Mas há uma coisa que aconteceu, ao contrário do que se pensava. Não houve mais abstenção pelo facto de haver esta eleição. Portanto, votaram mais pessoas nas eleições da Madeira do que o habitual. Até regressando a eleições anteriores onde votava muito mais gente. Portanto, isso pode ser muito positivo, porque eu acho que o fator mais negativo de tudo isto é haver muita abstenção. Vamos ver como vai decorrer a abstenção ao nível das legislativas e, na minha opinião, muito importante é ver como vai ser a abstenção ao nível local, que pode ter efeitos muito, muito negativos. Porque inverte ou subverte, por vezes, aquilo que é a intenção das pessoas. Mas quando um eleitorado fica 50% em casa e não vai votar, depois não pode reclamar. Portanto, se houver problemas, não pode reclamar. Portanto, penso que as eleições autárquicas vão avançar também. Aliás, estão no terreno. Aqui ao nível do Conselho, como sabe, já foi feita a apresentação do candidato do PS, mas não foi feita em Santo Tirso. Eu acho que devia ter sido feita primeiro em Santo Tirso. O candidato PS, o atual presidente, Alberto Costa, fez a sua apresentação em vídeo na Avenida dos Aliados, no Porto, no passado sábado, no âmbito de uma apresentação coletiva de 18 presidentes de Câmara. É lógico que quem usufruiu daquela apresentação foi o Presidente da Câmara, o candidato a Presidente da Câmara de Porto do PS, o Manuel Pizarro, que estava na sua terra. Aliás, foi o único que foi orador presente dos Presidentes de Câmara. Quem lá falou foi o Pedro Nuno Santos e foi o Presidente da Federação. Vamos ver o que vai suceder. Está feita a primeira apresentação pública do candidato. Eu acho, e penso que não vai demorar muito tempo, que o Alberto Costa, o atual Presidente da Câmara, vai fazer a sua apresentação pública em Santo Tirso e certamente que o vai fazer em grande, na tradição do que faz o PS em Santo Tirso, consegue de facto juntar muita gente nestas apresentações públicas, o que causa um bom elan. Dos outros, ainda não temos grandes novidades, todos já sabemos que o candidato do PSD é o Ricardo Pereira. Ainda já não há para a Assembleia, não é? Ainda não temos para a Assembleia do PSD, pelo menos apresentado, ainda não está nenhum candidato. Parece que já também está indicado o candidato do Chega. Sim, também. E houve também, a nível das autárquicas, houve também a alteração que nós já tínhamos dito que havia uma especulação. Já está efetiva essa alteração em Alain Rio, do candidato do PSD, agora passou a ser o Vítor Andrade.
Exato. O novo candidato, dizem-me que terão havido problemas, não foram de ordem política, é de ordem mais pessoal, segundo ouvi dizer, e o candidato Areias é o novo candidato, Vítor Andrade, que terá Areias, estado... não, Além Rio. Desculpa, Além Rio. Disse Areias, Além Rio, pronto. Agora são as freguesias Exato, também mas ele unidas. tinha estado ligado em tempos idos como funcionário da Junta de Freguesia de Areias, por isso é que a minha boca fugiu para Areias. Mas, pronto, vamos ver o que vai ser. Ele vai se apresentar ao eleitorado, já fez um vídeo de apresentação. Agora também, certamente, que os presidentes de Junta também se farão as suas apresentações públicas. Pois, Quanto lá ao está, resto... se calhar eles agora vão primeiro trabalhar nas legislativas e possivelmente só depois é que avançarão Eu penso que eles vão continuar a questões trabalhar autárquicas. também nas autárquicas ao mesmo tempo, que isso também é habitual. Mesmo que haja legislativas, na prática, só quando os grandes líderes vêm aos conselhos é que aí eles trabalham muito. Mas depois, ao nível local, trabalham, porque ao apoiar os autarcas locais, são eles que depois também fazem a campanha, mesmo para as legislativas. É comum isto. Em relação também ao PS, também ainda não se sabe quem vai ser o candidato a Vilarim, depois do falecimento do anterior candidato. E em relação ao PSD, fala-se que já há um candidato à Assembleia Municipal. Não será de Santo Tirso. É jovem, mas mais não digo porque ainda não foi apresentado publicamente. E, portanto, parece que o PSD também já tem uma orientação. Quanto à Câmara Municipal, nem se sabe nada sobre os eventuais candidatos do PS à Câmara, possivelmente alguns serão os atuais, nem se sabe nada dos candidatos do PSD à Câmara, embora se comece a entender, pelas presenças nas ações políticas, quem mais ou menos está a trabalhar nesse sentido. E agora, se me permite, para terminar, porque não abordamos isso, há uma grande novidade. A Conselhia do PSD já votou, não sei em que condições, não sei como é que foi, porque, é lógico, sabemos que é público, já é público. A Andreia Neto é indicada para candidata efetiva, chamemos assim, em princípio vai num lugar elegível, e também o Dr. Fernando Val. A doutora Andreia Neto, peço desculpa, e o Dr. Fernando Val já trataram um e outro por igual, que é conhecido, que vai talvez na zona de crescimento do PSD, e que, como se sabe, é um homem, é o presidente dos Bombeiros Vermelhos de Santo Tirso. Portanto, em termos gerais, penso que está tudo dito sobre eleições. Cá deixaremos para breve o que há para dizer. Exato, agora certamente... Senão temos de ser nós a dizer as probabilidades de quem eventualmente poderá ser os vereadores, mas sem causar grandes problemas. Agora, certamente vai haver sempre novidades novas sobre as eleições, não é? Porque já está, as legislativas estão aí à porta e as outras também não faltam muito. Pois estão. O tempo corre. Agora, para finalizarmos, temos aqui 2 aniversários, que é da Associação Desportiva de Guimarães, que completou 42 anos no passado dia 22 de março. Exatamente. E temos também a Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Rins, que completou 38 anos ontem, penso que foi ontem, 24 de março foi ontem. Foi. Uma importante associação e com uma atividade muito positiva, quer ao nível social, quer ao nível desportivo. Aliás, é mais visível porque 2 dos produtos daquela associação de moradores e da prática desportiva lá são o Diogo Costa, que é hoje um dos melhores guarda-redes do mundo, e o Vitinha, que é, neste momento, talvez um dos melhores médios do mundo também. Digo à vontade, porque ele no Paris Saint-Germain tem feito atuações absolutamente fantásticas e honra muito o Conselho, a Vila das Aves e a Associação ter tal nível de atletas, mas de lá nascem muitos outros atletas, porque há todo um trabalho de base que é fundamental. A gente, geralmente, nós referimos geralmente os aspectos dos grandes ídolos, mas há todo um trabalho de base que depois permite que alguns desses jogadores passem até para outros clubes, para o Clube Esportivo das Aves, para o AFS e para outros da região, e outros até vão parar a grandes clubes e depois nascem grandes ídolos. Bem, ficamos por aqui hoje, regressamos daqui por 15 dias com mais novidades do Conselho de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.